podcast, episódio 35, o ponto de um encontro onde as histórias reais viram combustível para empreender, liderar, viver com propósito. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, terapeuta de casais, CEO do Cris Exclusive e sou a host deste programa que é feito com amor, afeto e alma. Chamei de programa porque eu tô me sentindo hoje com essa convidada especial. E olha só, você que já nos acompanha aí todos os dias, você já sabe que quarta-feira é dia de episódio novinho pra você. E esse episódio de hoje, eu sugiro a você que você se inscreva, compartilhe, você salve e mande para todos os grupos, para todas aquelas pessoas, sabe, que você ama demais e até aquelas pessoas que você não ama, sabe por quê? Porque as pessoas quando estão ocupadas, ela não dá trabalho. Por isso que é importante você compartilhar. E o que é bom, a gente precisa compartilhar. O nosso podcast, ele já está atingindo as maiores cidades da nossa região, público lá nos exterior, as maiores cidades de nosso querido Brasil. E ó, você sabe que a força do compartilhamento é poderosa e nós estamos rumo a 500 inscritos aqui no nosso podcast. E eu estou contando com vocês aí para vocês mandar para todo mundo. E eu quero agradecer, olha os coraçãozinhos já batendo, a Unimar EAD, que leva a educação de qualidade, que transforma a vida de muitas pessoas. A do Cris Exclusive, que há 23 anos está transformando, já conseguiu ajudar mais de 23 anos, transformando mais de 500 mil relacionamentos. O Boticário de Marília, beleza com propósito em cada detalhe. Gabriel Lanche, o melhor lanche da cidade. Simone Prim, mentora de comunicação autêntica para empresários. E também a nossa querida a Mirella Bronze, que deixa os bronzes, melhor bronze de Marília e região. E os meus parceiros, o professor Henrique Nedmar, ele não está aqui presente, mas ele está presente no meu pensamento, no meu coração. Ao nosso diretor técnico, o Marcos César, e também ao nosso assistente técnico, que é o Júlio, que está aqui com a gente. Sem eles, nada disso seria possível, porque a gente tem uns bastidores e sem eles isso não acontece. E a você que vem nos acompanhando sempre aqui, é uma honra ter vocês aqui, a gente entrar na sua casa, na sua cozinha, no seu carro, no seu trabalho e nós sermos a sua companhia. E hoje eu recebo uma pessoa assim, eu tenho uma honra. Ela tem um carisma que irradia, uma inteligência estratégica de mais de 15 anos na estrada no mercado alimentício, de receita feitas em casa, a TV ao vivo, de vendedora, a referência nacional e liderança comercial. Ela é apresentadora, ela é gerente, ela é consultora, ela é empresária e acreditem, tudo isso com esse sorrisão. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Muito feliz. Obrigada. Até que enfim, né? Até que enfim conseguimos. Conseguimos bater nossas agendas, né? Foi difícil, mas conseguimos. Conseguimos. Eu tô muito feliz. Também tô muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrada de estar aqui. A gente está junto aí já. Eu tenho 10 anos de TV, Cris. Então faz na média de uns 10 anos que a gente também se conhece, né? Uma acompanhando o trabalho da outra o tempo todo. E do mesmo jeito que você tem orgulho, eu também tenho de estar aqui desse lado agora, sendo a entrevistada e não entrevistadora, né? Muito feliz. Você já sentiu aí? Já pega papel e caneta, porque essa mesa aqui vai ser palco de muitas conversas boas aqui, né, Thalita? Com certeza, com certeza. Thalita, você nasceu e falou assim, eu vou ser cozinheira, eu vou ser apresentadora, eu vou ser gerente de comércio. Como que foi essa salada de fruta? Como que você... Eu, quando era criança, eu queria ser geóloga, arqueóloga, paleontóloga. Nada a ver? Nada a ver, nada Meu a ver. Deus do céu, nada a ver. Tanto que uma das minhas formações é em história, né? Eu queria ser geóloga. Nossa, eu tinha... E você vê, Marília, na época, nem tinha tido toda essa descoberta, né? Do Nava, da paleontologia, nada. E eu já era vidrada por tudo isso, né? Então, eu queria fazer geologia. Mas, né, a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? E aí, eu acabei indo para... Na verdade, eu fui para São Paulo. Eu estava aqui em Marília, trabalhei no escritório de contabilidade. Daqui, fui para São Paulo. Aí, eu fiquei 10 anos numa indústria metalúrgica.
Entendi. Nada a ver. Aí foi onde eu me formei em administração, foi onde eu fiz, né, minha carreira administrativa, como gerente administrativa, era uma empresa da Itália, tal, fiquei lá 10 anos. E aí a gente vai direcionando, né? Só que a cozinha, como você me perguntou, eu desde criança, eu brinco que eu falo que eu já era uma mini confeiteira. Então você começou Eu já amava. com doce, fazendo doce. A minha vida é doce. Sua vida é doce. A minha vida é doce. Você faz doce, faz bolo. Você começou assim, fazendo Eu bolo? comecei assim. Quando eu era criança, eu já era fascinada pela cozinha, bolos, doces, né? Mas nunca pensei que isso ia ser minha carreira. Nunca sonhei, assim, nunca sonhei. E aí, o que fez, então, você pegar os doces? Porque, assim, toda mulher, ela quer uma liberdade financeira. Exatamente. E aí, se você não sabe costurar, você tem que saber cozinhar. Eu até tentei, viu? Mas não rolou. Não rolou? Porque cada um tem um dom, Cris. Tem um dom. Eu gosto de costura. Então, mas eu falo que cada pessoa, ela nasce com um dom. E aí você começou com esse dom, fazendo bolo, docinho. O que você fazia? Eu fazia tudo que você imaginar da confeitaria. Vamos lembrar que isso tem uns 20 anos atrás. Então, assim, eu sempre fazia tudo. Veio os filhos, eu fazia para o aniversário deles e tudo. E aí eu trabalhava nessa metalúrgica, fiquei com eles 10 anos, 9 anos e pouco, 10 anos. Quando veio o meu segundo filho, eu falei, eu preciso dar uma parada, né, pra cuidar da casa, de filho. Óbvio que eu fiquei maluca, né? Tinha aquela atividade e eu precisava buscar uma renda, porque quando você para, até para criação de filhos e tudo, você precisa de um suporte, e aí eu descobri que eu não tinha. E aí eu precisava me virar. Nisso já veio a minha terceira gestação, logo em seguida. E eu comecei a entrar em pânico. Eu comecei a fazer, antes da confeitaria, eu comecei a fazer colar, pulseira, eu montava, eu ia até a 25 de março, comprava as coisas, montava, tal, colares. Mas eu sentia que aquilo não era aquilo, eu precisava de mais dinheiro, né? Uhum. E um dia eu estava na escola dos meus filhos, eles eram pequenininhos, eles estavam com... Era em São Bernardo até, não era nem em São Paulo, eu morava em São Bernardo. E a diretora da escola era Dia das Crianças. E lá não pode entrar nada de fora, nada. E ela falou, eu queria mudar um pouquinho o que a gente vai apresentar, né, para as crianças comerem no Dia das Crianças. Sempre bolo, sempre a mesma coisa. Eu bati o olho e eu vi umas caixas de maçã. E eu falei para ela, vamos fazer maçã do amor. Entendi. E aí eu fiz 600 maçã do amor para aquela escola. 600 maçã do amor? 600. Para todas as turmas, né? E essas crianças, óbvio que elas não conseguem comer toda a maçã, né? Porque ela é grande e tal, e levaram para casa. E era uma época que não era que nem hoje. Hoje a confeitaria é extremamente evoluída. Hoje você encontra maçã do amor em todos os lugares. Naquela época, não. Era épocas típicas. Era isso. Você achava só na festa junina. Do contrário, ninguém fazia. Ninguém mexia com o caramelo, que é, até hoje, um dos doces mais difíceis de fazer. E aí, essas crianças levaram para casa e as mães começaram a me contatar. Faz 10 para minha festa? Faz 20 para minha festa? Entendi. E aí, eu comecei a ver um negócio ali. Comecei a ver um Entendi. negócio, isso tudo lá em São Bernardo. Cris, quando eu dei por mim, eu tava fazendo bolo de 3 andares de pasta americana na tampa de um fogão. Nossa. Porque evoluiu muito rápido, aí é óbvio que eu fui me especializar, eu fui fazer confeitaria e panificação num lugar lá bem conhecido. E aí eu fui indo, quando eu vi, eu tava já nesse pique. Uau. E foi muito rápido, foi Entendi. muito rápido, assim, muito rápido. E foi muito legal. Então, assim, e eu precisava, né? Essa coisa do empreender, ela entrou dentro de mim, assim, e me trouxe até aqui. Aí houve a minha mudança para Marília, que é aí que houve toda a reestruturação. Entendi. Né? Foi uma reestruturação completa aqui em Marília. Marília é a melhor cidade do mundo para mim. Né? Porque além de te acolher, te deu novos rumos? Totalmente. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse voltado para minha cidade. Que coisa boa, Eu né? amo Marília. Marília, eu tenho um sentimento muito forte por Marília, porque eu gosto muito do slogan daqui, símbolo de amor e liberdade. Sim. Né? Sim. Faz muito sentido para mim também. Para mim faz todo sentido, né? Por conta de uma trajetória aí do meu passado. E assim, Marília também me acolheu. E aí, quando Marília te acolheu, você continuou fazendo o que você fazia doce? E como foi que a TV entrou nessa história? Cris, eu nunca imaginei ser apresentadora de televisão.
Nunca. Nem quando a gente é criança. Quando era criança, a mãe coloca a gente nos desfiles da vida. As escovas de cabelo fazer microfone. Nunca fui do microfone. Nunca gostei muito da minha voz. Sempre achei que eu era uma taquara rachada. Ainda acho até hoje. Sempre achei minha voz estridente, minha voz muito forte. Eu nunca fui a pessoa de pegar o microfone. Que nem eu queria... Vai, lá bem novinha, eu vou ser modelo. Eu sempre fui muito magra, alta, então eu desfilava, eu queria desfilar. Agora, falar que ia ser modelo, profissional, isso ser uma profissão, jamais. Uma comunicadora da TV. Jamais. E aí eu vim pra Marília com 3 crianças, né? E precisava ganhar dinheiro. 3 boquinhas, 3 meninos pra alimentar, né? A gente sabe, quem tem menino sabe, né? Como é que tá o reboco da parede. Como é reboco mesmo, filha. Não, a gente faz a comida, se você não falar, deixa pra mim, esquece. Porque quando você chega em casa não tem nada. Não. Geladeira vazia. O legal de ter filho homem é que não tem sobra na geladeira, né? Na dica de nada. Eu não sei como é que é pra vocês aí com as filhas meninas. Mas eu também só tive homem. E em casa não existe sobra de comida. Não só. Até hoje. Não, hoje é pior ainda, que eles são tudo grande, as né? dragas. Hoje virou as dragas. Mas não é gostoso de ver eles comendo assim, com tanta satisfação? Não, eu não sei pra onde vai tanta comida, Cris. Eu me questiono. Tadinho dos meninos. Tadinho nada. Não, tadinho de nós, tem que trabalhar muito. Nós tem que trabalhar muito pra comprar muita comida. E aí eu cheguei aqui e eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? E aí eu precisava montar uma estratégia comercial. Eu precisava trabalhar de alguma forma que me desse um dinheiro rápido, Cris. Eu precisava de dinheiro muito rápido. Entendi. Conta, água, luz, internet, comida, 3 crianças. Então eu tinha que fazer tudo me transformar muito rápido, né? Sou muito grata à minha mãe. Fui morar numa casa que é da minha mãe. Graças a Deus, minha mãe sempre me apoiou. Mas eu precisava fazer isso acontecer rápido. Então, o que eu fiz? Eu montei uma estratégia. Eu ia fazer a unha, Cris. Eu ia na manicure. Olha a minha estratégia. Conta aí. Eu ia na manicure. Eu pegava a minha caixa de isopor, enchia de doce, fazia... Naquela época nem bolo de pote tinha direito, tava iniciando. Sim. Então eu fazia bolo de pote, eu fazia o famoso brigadeiro com morango recheado, os olhos verdes. Então eu enchia aquilo de doce, tudo nas caixinhas, colocava dentro do carro e ia fazer a unha. E quando eu chegava na manicure, eu falava, vai demorar, porque eu tenho umas entregas pra fazer. É clássico. É batata, Cris. Entrega? O que você tá vendendo? Do quê? Exato. Doce. Quem não gosta de doce, gente? E no início eu tinha uma outra estratégia. Eu ia logo depois do almoço. Porque é a hora que você pega as pessoas. Tá todo mundo sedente pra querer um doce. Ai, fiquei até arrepiada. Ali eu já vendia. Aí o que eu fazia? Eu aí saía você nem do encomendava, salão. você ficava ali, vendia? Já vendia ali. Aí eu saía daquele salão, entrava dentro do carro, eu tirava o esmalte e eu ia pra outro salão. E aí, o que acontecia? Normalmente eu ia só pra esmaltar, porque era mais barato. Na época era R$5 pra esmaltar. Então eu só esmaltava, porque fazer a unha era mais caro. Então eu falava, não, eu só vim esmaltar, eu preciso só trocar meu esmalte. Eu tenho um evento pra ir, então só preciso trocar meu esmalte, eu tenho umas encomendas. E aí todo salão era automático. E você repetia os mesmos salões ou como você fazia? Então, Cris, aí... Em um dia, então eu ia normalmente de quinta até sábado, que são os dias mais movimentados. Então eu ia em vários salões da cidade. E aí eu fui começando a ficar conhecida. A menina do doce. A menina do doce. A menina do doce, a menina do doce. E aí automaticamente, que nem a cabeleireira que tava comprando meu doce. Aniversário, né, eventos. Você começou a pegar os eventos. E aí elas começaram a me ligar, quanto você cobra no centro do brigadeiro? Esse brigadeiro é maravilhoso, vou comprar do seu. Faz um bolo pra mim. E aí eu postando no Facebook o tempo inteiro. E aí, graças a Deus, quando eu vi, eu estava pegando encomendas de casamento, pegando os bolos. E eu lembro que eu peguei o primeiro bolo, o maior bolo que eu fiz na minha vida foi um de 7 andares e foi aqui em Marília. Grande, hein? Grande. Maior que essa televisão aqui, né? Maior, bem maior. E foi tudo através dessa coisa do salão e do Facebook, claro. Aí que nem eu pegava, eu fazia aqueles bolos caseiros também. Então, eu fazia um de fubá com recheio de goiabada. Então, eu cortava, postava a foto lá no Facebook, falava, quer um cafezinho? Os bolos estão prontos. Então, foi assim que eu fui
estrategicamente montando ali uma cadeia de clientes, né? Eu precisava pegar esses clientes de algum lugar, porque o cliente só do Facebook não estava me rendendo o quanto eu precisava. Entendi. Então, eu precisei achar uma estratégia fora para trazer mais cliente e foi dentro do salão de cabeleireiro. Uau. Pegou essa? Ó, isso aí já vale bastante like aí, sabe? Bastante curtida. Sabe por quê? Às vezes a gente procura uma coisa tão extraordinária E não, e o que você tá trazendo? Uma riqueza. Olha que estratégia. Você que tem uma amiga que tá começando agora, você que é empresário, empreendedor, e tá se sentindo assim, ó, precisando de um respiro, talvez isso que a Thalita tá falando aqui é pra você. Então, volta um pouquinho pra você entender melhor qual foi a estratégia que ela criou pra ela sair da situação que você se encontrava. exatamente. Porque é uma você tem que situação sair da difícil. E você tem que sair da sua zona de conforto. Era muito fácil só postar fotinho ali no Facebook, nem tinha Instagram ainda. Era muito fácil você postar só a foto no Facebook e ficar, ai, não tá vendendo. Ai, hoje não tá rendendo. Não, você tem que ir pra rua. Eu costumo dizer, Cris, que se você não vai pra rua, você não sabe quais são os movimentos, você não sabe o que tá acontecendo. As coisas acontecem na rua. Não é dentro de casa, não é atrás do celular. Ah, mas o celular ajuda muito a vender. Ajuda, não tô dizendo que não ajuda. Mas o que eu tô dizendo é você ir pra rua. As pessoas Vendedor raiz. As pessoas estão com falta de carinho e de contato humano. Sim. Elas estão com muita falta disso. Eu tenho uma amiga que ela vende bolsas e tal, e eu falo pra ela, a gente estava até conversando essa semana, tem que ir pra rua, vai nas lojas, deixa em consignação, sabe? Se você tem um negócio, você precisa olhar ele de outra forma, você precisa sair daquela zona de conforto de, na internet não tá dando nada. Porque você tem que ter o contato. A internet é a vitrine. É a vitrine. E você tem que ser o vendedor raiz mesmo. Exatamente. O que funciona, Cris, é ser o vendedor raiz. É estar lá, ó, no cliente. No tete a tete. No tete a tete. Adoro esse tete a tete. Exato. E aí, como você já tinha uma carteira de cliente, já tava com ele, já tava com algumas encomendas, já tava mudando o nível. Totalmente. E aí, em que momento que a TV entrou na tua vida? Foi por uma empresa aqui de Marília, que eu tenho muito carinho até, que é a ZDA. Na verdade, eu tive um problema com chocolate, fiz uma reclamação e tal. E aí eles me enviaram um produto. Eu enviei foto do meu trabalho em agradecimento. E do nada eles perguntaram, você quer trabalhar de culinarista? Eu falei, culinarista? O que é isso? Isso, fui lá na internet. O paizinho da internet. Né? Professora de culinária. E aí eu falei, quero. Lógico, tô pegando tudo. Só que eu não imaginava aquele quero a proporção que ia tomar. Entendi. Primeiro que começou uma loucura, porque aí começaram a me chamar para dar aula no estado todo. E eu tinha as encomendas. Eu lembro que eu peguei uma encomenda de Páscoa, que meus filhos até hoje, você fala de uns coelhos, sabe aqueles coelhinhos recheados de brigadeiro? Eles têm até trauma. Eles têm trauma dos coelhinhos e da Peppa. Porque eu peguei encomendas muito grandes e aí eu colocava todo mundo pra trabalhar, filha. É lógico. Todo mundo. E aí começou aquela loucura, Cris, aquela loucura. E cada hora tendo que estar num lugar. Aí eu falei, gente, agora eu vou ter que pesar na balança. Não vai dar mais pra pegar as encomendas. Né? E aí eu fiz uma opção. E aí eu já olhei e visualizei um futuro. Porque a empresa ia me dar a estabilidade que eu precisava e ia me trazer para a área comercial, que é uma das minhas paixões. Sim. E aí eu foquei só na empresa e comecei a dar aula, muita aula, muita aula. E aí uma TV local daqui de Marília, não a que eu trabalho hoje, uma outra, chegaram pra Rosânia, pra Osana, né, que é do trade, que é uma amiga querida até hoje, falou pra ela, você não quer... A gente tá precisando de alguém. Era o mesmo formato do meu programa, só que era pra mim ir de convidada uma vez por mês pra fazer uma receita. Entendi. E aí eu aceitei e a coisa foi fluindo, pra falar em nome dessa empresa, o nome da ZD na época, né? E aí a coisa foi fluindo, foi crescendo. Eu tinha um público muito grande fora de Marília também, que eram minhas alunas. Então eu chegava para dar aula em Bauru, por exemplo, eu falava, gente, não esquece de assistir meu programa terça-feira, eu vou estar ao vivo. Entendeu? Aí a mulherada toda aí, eu falava, não, porque aí eu vou sortear, eu faço sorteio, na próxima aula eu trago se vocês ganharem o prêmio. Isso aconteceu inúmeras vezes, né? E foi assim. E foi indo, o tempo passou, aí o contrato com a ZD, na época, foi... a ZD não... Encerrou? Encerrou o contrato. E eu fui pra casa. Que até então, na minha cabeça,
não passava que eu ia ser apresentadora. Você pensou assim, vou voltar de novo pra minha 50. Voltando. Até então não tinha nem parado, Cris. Tava de boa, tava trabalhando. Se desdobrando. Não passou na minha cabeça que eu ia me tornar uma apresentadora. E aí me ligaram da TV no Canal 4, não deu um mês que eu tinha parado o programa nessa outra rede de TV. Me ligaram, não deu um mês e falou assim, você pode vir aqui cobrir umas férias? Era um final de ano. Falei, não tô fazendo nada, por que não? Vim, teoricamente, cobrir umas férias. E tô lá, já tá indo pra 10 anos. Uau. 10 anos já lá com eles. TV Marília, eu tenho um amor e um carinho. Eu falo que, assim, eles passaram todos os vendavais pessoais da minha vida, eles passaram junto. Eu imagino, porque 10 anos são muitas histórias juntos, né? Muitas, muitas, muitas. Muitas. No meu casamento tinha uma mesa só deles. Porque eles, assim, é uma relação, a gente não se vê tanto, né? A gente não se fala tanto, mas é um carinho, um respeito absurdo que eu tenho por eles. Como que é pra você comandar um programa ao vivo, em tempo real, né? E como sustentar, às vezes, os improvisos? Porque, por exemplo, o que é gravado, você consegue cortar, editar. Mas e o ao vivo? Como que você faz para sustentar e não perder a qualidade e nem a entrega? Cris, quando eu iniciei o programa, ele tinha uma ideia. Era um projeto meu, pessoal. O programa tinha outro nome, chamava Faça e Venda. A minha ideia era fazer para as pessoas venderem e ter uma renda assim como me ajudou um dia, né? Então, eu queria que todo mundo aprendesse a fazer uma receita para sair vendendo. Fazer uma torta de liquidificador e vender lá no salão, entendeu? Até porque o salão, esqueci de comentar, o salão tem datas estratégicas. Você pegava a época de formatura no salão, eu não levava só doce. Fazia aquelas tortas de liquidificador, por quê? Porque tá cheio de formanda. Tá lotado o salão, e todo mundo azul de fome. Até hoje, às vezes, eu vou em salão e falo, gente, não tem nada pra vender aqui, não? Uma tortinha? É porque eu lembro da minha época mesmo. Sim. Que quer que você passe uma fome. Então, você tá lá fazendo a unha, assim, até azul de fome, né? Desmaiando lá, mas você tá lá. Então, eu queria que as pessoas aprendessem. E eu dava as aulas, e aí já nesse período, quando eu já entrei pra TV, eu já tava dando aula a nível Brasil. Eu já tava viajando o Brasil dando aula. Entendi. E a minha aula se transformou numa aula de empreendedorismo. Na verdade, eu ia pra sala porque eu falava pra elas, receita, você acha em qualquer lugar hoje em dia. Você tem livro, você tem a internet, você tem a receita da sua avó, e cada um tem uma mão, e cada um tem uma receita. O que vocês precisam aprender é calcular e estratégias de venda. É isso que vocês precisam. Então, eu batia muito nessa tecla com elas. E aí, o programa chamava Faça e Venda. Perfeito. Então, era estilo Palmirinha. Eu lembro. Que eu amava. Amo ainda, né? Não é porque ela morreu também, mas eu amo a Palmirinha, eu acho ela incrível. Dela, né? Ficou legado dela. E eu sou um legado dela, eu tenho um livro de receita que é só dela, todo à mão, assim, que eu tenho um amor, um carinho por ele. E eu queria esse programa. Então, quando eu comecei o início do programa, o formato era esse. Era como se fosse minha sala de aula. Então, para mim, não foi assustador, porque o que eu fazia na sala de aula, eu passei a fazer na frente da câmera. Entendi. Só não tinha as alunas. Mas o que eu pensava? Eu consigo alcançar um público maior. Que bacana. Eu consigo falar mais. Então, pra mim, foi muito natural. Até porque eu não tenho muito... Que nem... tem alguns pontos. Eu não entro em política, eu não entro em religião, eu não entro nisso. Sim. Então, isso já era uma regra minha de vida. Sim. E você pode perceber, principalmente se pegar os primeiros... Eu era muito mais até espontânea do que eu sou hoje. Hoje eu tenho um pouco mais de tatos, assim, pra falar. Mas na época, não. Eu falava qualquer coisa, assim. Era como se eu estivesse na minha sala de aula. Certo. Como se eu estivesse dando a minha aula. Então, eu falava sobre a receita, eu explicava, eu ensinava. Então, era muito natural. Era uma coisa que eu já estava fazendo pelo Brasil. Fazer na câmera era indiferente. Só que aí as coisas mudaram. Porque aí, como eu te falei, eu já estava pensando lá na frente. Eu precisava colocar a minha profissão no eixo. Sim. Né? Eu precisava seguir a profissão de uma forma mais sólida, né? Sim. E aí surgiu uma oportunidade de uma empresa aqui da região, me chamou para trabalhar como gerente de trade marketing. Porque nesse período, Cris, eu já estava fazendo feiras pelo Brasil. Certo. Desde a montagem até a execução, até a divulgação, tudo. E tudo na área alimentícia. Tudo sempre na área alimentícia. Eu cheguei na área alimentícia, Cris, a ter me patrocinando ali, eu trabalhando, dando aula, eu cheguei a ter umas 12 empresas.
pelo Brasil. Muita gente. Hein? Muita, muita. Chegou uma hora que eu já não tinha mais agenda, que o mês não rendia para ir para tantos lugares. Então, eu precisava... Só que eu queria algo mais fixo, sabe? Eu tava, tipo... Era muita coisa. Trabalhava demais. Tava se esgotando muito. E não tava vindo o financeiro ali que eu precisava. Eu precisava de uma base, né? E aí, uma empresa aqui da região me chamou para trabalhar como gerente de trade, na verdade. Que era para fazer as feiras, enfim, montar as equipes e tal. E aí, eu fui. Com a cara e com a coragem, assim. Larguei todo mundo, porque uma das coisas que me pediram foi, você vai ter que largar todo mundo. Certo. Larguei todo mundo e fui. E aí, nunca mais saí da área comercial, né? Que a gente brinca que fala quando o bichinho pica. Nossa, é bom demais essa área comercial. Aí, você ensina e aprende assim, muito. Ensina e aprende. E aí, depois, a Áurea me chamou. A Áurea, a indústria de Santa Catarina, de doce de leite. Eles me chamaram. E aí, eu comecei a fazer o Sudeste. Aí, depois, uma outra empresa me chamou, que foi a penúltima. Eu fiquei 1 ano com eles. E aí, eu tinha uma equipe nível nacional. E aí, recentemente... eu entrei para Doces Tempos, que é do Grupo Junco, uma empresa muito grande, com pessoas muito queridas, é uma empresa de Uberlândia. Minha chefe Rosângela, maravilhosa. Agora eu tenho uma chefe mulher. Ai, Somos que mulheres bacana. poderosas Ai, agora. Tudo empoderadas. Todas empoderadas. E aí foi muito engraçado, porque eu entrei nessa empresa, e aí quando a gente conversou, não, você vai fazer interior, você vai fazer o estado de São Paulo, tá bom. E a gente foi para APAS agora recentemente, e cada vez que a minha diretora, que é mulher também, que é a Sara, cada vez que ela me apresentava, a Cris, ela falava assim, não, aqui ó, é a Thalita, ela vai cuidar de São Paulo e Rio. Não, é a Thalita, ela vai cuidar de São Paulo, Rio e Espírito Santo. Eita. Eu falei, gente, mas cada vez que você me apresentar, eu vou ganhar um estado a mais? É assim que vai funcionar? O salário também vai melhorar. Então, eu não tô entendendo esse combinado. E aí, hoje eu tô com todo o Sudeste, de novo, né, do nosso querido Brasil. Mas aí, uma coisa engraçada, recentemente, eu falei com a minha gerente, eu falei, Rosângela, deixa eu te contar um negócio. Ela falou, o que foi, Amada? Ela me chama de Amada. O que foi, Amada? Eu falei, então, eu tenho uma pessoa no Sul, lá no Paraná, que vai fazer um trabalho lá pra mim. Ela olhou pra mim e falou, Thalita, tá difícil colocar você num território só. Tá complicado. Porque não é, a gente tem muito conhecimento e a gente quer ver a coisa expandir muito rápido, né? Eles são doce de leite para a área food, a gente tem os baldes, doce de leite de soro. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito e eu quero ver a coisa acontecendo, né? E aí, hoje, quando você pega vendedor bom, não importa de que estado que ele é. Ele faz acontecer. Você quer ele para você. Exatamente. Porque tá difícil encontrar profissional hoje, tá bem difícil, focado. Com dedicação. Com dedicação. A nossa área é muito peculiar. peculiar. Queira ganhar dinheiro. E a nossa área é peculiar, porque é a área do food, né? A maioria são distribuidores de panificação. Tem todo um outro nicho, mas esses são os principais, então tem que ser um vendedor muito focado. Então, quando eu acho não importa o estado que ele tá. O que importa é que ele vai trabalhar e vai fazer a coisa acontecer. Mas isso já te deu essa sua fome, esse seu desejo, né? De fazer crescer, de expandir. Isso já vem desse seu know-how. Sim. Que você galgou. Porque são 15 anos representando a indústria. São 15 anos. Hoje, você consegue, pelo que você está falando aí, né? Nessa nova empresa, você está cheia de fome, cheia de desejo. Seria para você não repetir os erros do passado, para que você aprendeu com seus erros? Cris, o último ano para mim foi um ano muito difícil. Foi desafiador? Eu acho que de tudo que eu já passei na minha vida, que não foi fácil, a gente dá esse resumo, assim, mas sempre tem as entrelinhas. Tive relacionamento abusivo, fiquei com meus 3 filhos, a gente lutou muito, foram muitas coisas difíceis. Mas esse último ano, eu sinceramente, assim, eu não sei o que aconteceu com a minha mente mesmo, sabe? Bugou? E eu acho que eu passei situações que eu nunca imaginei na minha idade passar. Entendi. Situações profissionais mesmo, Entendi. né? Me senti... Foi um abuso que foi feito comigo, né? É um assédio moral muito grande. No trabalho. E a gente escuta muito falar sobre assédio moral e às vezes a gente até desenha. Muito bem. O que é até você vivenciar na pele, né? Exatamente. Eu falava, não, tá tudo bem, a pessoa passa por isso, mas depois ela levanta. Não.
Não funciona assim. Não funciona assim. Quando você sente, você percebe que a dor é mais profunda. Sim, e hoje, parando para analisar, o assédio que ocorria comigo, ele era gritante, ele era visível, que Os as abusos, pessoas ao meu redor viam, mas eu não via. Entendi. Né? E o sair desse abuso, quando eu saí da empresa, que eu me vi, eu falei, meu Deus, por que eu me deixei? Exatamente. Por que eu deixei que isso acontecesse comigo? Né? E você não consegue se explicar, e você se culpa. E eu precisei realmente de um tempo para mim. Precisei de um tempo para me curar, para me entender. Por isso, respondendo a sua pergunta, aprendo. Eu aprendo todos os dias. Mas o último ano foi um aprendizado profissional maior que eu já tive. Foi o maior desafio e foi o maior aprendizado. Hoje eu tenho uma equipe, tento ao máximo não cometer os mesmos erros. Como eu falei, eu tenho toda essa expansão de território que eu posso trabalhar. Mas estava até comentando com meu marido semana passada. Meu foco está aqui no interior. Primeiro, eu quero o meu quintal bonito. Certo. Porque se você sai atirando para todos os lados, você acaba não... Acertando em nada. Acertando em nada. Então, assim, que nem eu tenho algumas contratações mais distantes, mas as minhas viagens, o meu trabalho está muito focado aqui no interior. Entendi. E hoje eu estou numa empresa, Cris, que está me dando muita estrutura. Certo. Né? Que está me dando... Ela me acolheu. Eu estou tendo muito afeto, muito carinho, muito... Você está bem? Essa pergunta, ela é crucial para quando você quer um time do seu lado. Exatamente. É importante você parar Rosângela, e perguntar. a Rosângela é minha gerente nacional, ela sempre pergunta, você tá bem? E aí, na sexta-feira agora, eu recebi uma ligação da Sara, né, que é minha diretora, e ela, oi, tudo bem, tudo bem? Aí eu queria falar de trabalho, né, explicando, não, porque na semana a gente fez isso, fez isso, fez isso. Ela falou, não. Ela falou, Thalita, eu não te liguei para isso. Falei, que foi, Sara? Ela falou, eu liguei porque eu quero saber uma única coisa de você. Eu falei, o quê? Você tá bem? Você tá feliz? Isso não tem preço. Exatamente. Não tem preço. Então, hoje eu trabalho movida a isso, sabe? Esse acolhimento, esse carinho que eu tô tendo nessa nova empresa. Então, quer dizer que essa empresa, ela não é movida apenas ao vender. Não. Ao resultado, mas a pessoas. Não, eles são Como? bem... aí é que tá. Eles são... Você sabe que é muito engraçado essa sua pergunta agora? Porque de todas as empresas que eu trabalhei, eles são a empresa que mais ataca o comercial. Eles têm um slogan que fala, vem pra Junco que aqui tem negócio. Sim. Porque eles são extremamente violentos, vamos dizer assim, na negociação. Eles não querem perder negócio, eles não querem sair do jogo. Eu tive com eles na APAS, eu fiquei assim, ó, chocada. Eles vão com meta de feira, eles cumprem a meta de feira. É uma atividade comercial muito bonita de ver. Sim. Mas eles não esquecem da parte humana. Porque quando você trabalha o humano, É automático. os resultados, eles surgem. Mas tem que ter, toda empresa tem que ter meta. E é lindo de ver. É bonito de ver a estrutura que eles têm. Uma empresa gigantesca. E é bonito de ver toda a estrutura e todo esse carinho que eu tô recebendo. Sim. Né? Porque acaba que não é que eu tava machucada, eu ainda tava em fase de recuperação, mas já passou. E é muito engraçado que, assim, quem tá ao meu redor, que nem o meu marido, logo no início, quando eu comecei, eu liguei pra ele por vídeo, que a gente sempre se fala por vídeo, eu viajando, e ele ficou emocionado por vídeo, e ele falou, a minha esposa voltou. Que bom. A Cris, maravilhosa, a Cris te ama, a Cris não tá aqui hoje, porque a Cris tá dando aula lá no Senai, de maquiagem, riquíssima, maravilhosa. E a Cris, quando também eu iniciei na empresa, ela foi um dia fazer minha maquiagem pra TV e ela virou pra mim e falou assim, que bom ter você de volta. Isso é ótimo. Porque a tua essência tava voltando. Exatamente. Hoje eu consegui ir lá na Félix de Boutique, que me veste sempre. E as meninas, Thalita, seu sorriso mudou, dá pra ver pelas fotos. Então, assim, como eu te falei, as pessoas ao redor estavam vendo e você acaba não vendo. E agora eu tô bem. Que bom. Que bom que você voltou, Fui amiga. acolhida. Que bom que você voltou. Isso é bom, tá vendo? É bom pra você, como você mesmo disse, nós estamos aqui com tantas pessoas nos assistindo. Você perpassou por um abuso moral. O que você disse pra essas pessoas que você sentiu na pele, né? Essas pessoas estão transitando nesse universo corporativo e ela percebe,
mas às vezes não aceita. Às vezes você fala, nossa, acho que isso é. O que você diz para essas pessoas, Thalita, que tá enfrentando essa mesma situação que um dia você enfrentou? A primeira coisa é você Diga pra elas ali. a primeira coisa é você se autodiagnosticar. Porque é muito difícil. Eu entendo que é muito difícil você falar, está me fazendo mal. E às vezes é uma frase, às vezes é um comentário, às vezes é um bullying, né? E você começa a achar muitas coisas naturais. Você não pode aceitar e falar, não, é assim mesmo. No início, quando eu comecei a ter esse problema, eu pensava assim, não, a área comercial é assim mesmo. Não, não é. Tem que ter respeito. Tem que ter empatia. Ou peraí, me respeita. Eu estudei para chegar até aqui. Cheguei até aqui sozinha, não. Tem toda uma história atrás de mim. Tem toda uma bagagem. Então, a pessoa tem que respeitar. Então, a primeira coisa é você diagnosticar. A segunda, minha amiga, busca outra coisa. Vai para o seu LinkedIn da vida. Vai para a sua rede de apoio, para a sua rede de contato e busque novas coisas. Porque, às vezes, a gente fica num cargo, lógico, pelo financeiro, mas também, às vezes, por um status. Às vezes, não, mas é uma empresa grande, eu preciso. E, infelizmente, o ideal mesmo é a gente sair desse ambiente tóxico. E é começar a buscar e, principalmente, gente, ajuda psicológica. Perfeito. Ajuda psicológica, eu acho que ela é necessária. E eu vou confessar uma coisa agora. Eu não busquei quando tudo isso aconteceu. Porque eu achei que eu não precisava. E hoje, mesmo já tendo passado muitas coisas, eu quero buscar ajuda psicológica ainda. Isso é ótimo. Porque eu acho que é muito difícil sair dela. Se eu tivesse buscado antes, eu não teria passado Não passa. o período que eu passei. É justamente isso. Quando as pessoas são resistentes a buscar uma ajuda terapêutica, porque elas acham assim. E eu fui. Se eu for buscar, aí eu tô fracassada. As pessoas se sentem assim. É que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, né? Às vezes você fala, mas dentro do consultório tem mais mulher. Mulheres e homens, às vezes quando você fala assim, vou buscar ajuda, parece que já é o seu sinônimo que eu dei errado. Pelo contrário, a sua dor vai ser menor, o seu resultado vai ser mais rápido, essa sua angústia vai passar com muito mais facilidade. Por quê? Porque você está com um profissional que ele vai usar de estratégia com você. Exatamente. Para você se curar, para você melhorar e reconhecer que onde você está é tóxico, é um ambiente abusivo. E é você que tem que sair. Eu falo isso, se você está passando por uma situação dessa, quem tem que sair é você, porque não vai mudar. Você está passando isso com um gerente, com um diretor, com um vendedor, com um colega ali que senta do seu lado, não adianta você levar para o próprio dono da empresa. Não vai resolver. Quem tem que sair do ambiente é você. Porque se tem uma pessoa... Isso para mim ficou muito claro também. Sim. Se tem uma pessoa tóxica ali, é muito difícil... o ambiente todo já está contaminado. Eu falo que são as ervas daninhas. Exatamente. Porque aí você pode fazer até aquele experimento, que eu acho que você, enquanto da culinária, né? Se a gente coloca uma maçã podre e pega 30 maçãs boa e bota uma podre, a podre contamina, né? É claro, não vamos generalizar. Tem empresas que conseguem identificar, cortar a erva daninha e conseguem tirar ela. Mas, infelizmente, hoje, a gente escuta muito... Eu brinco muito que eu falo que dentro das empresas agora tem o setor gente e gestão. E assim como em todas as profissões, uns são ativos, outros não, outros são nomes. E, enfim, se é diagnosticado, se eles conseguem arrancar, ok. Sim. Mas, infelizmente, acho que vou falar por mim, pelo que eu vi. A maioria das vezes não consegue. Porque tem as panelinhas, né? Já tem aquelas hierarquias, né? Por isso que eu tô falando da erva daninha, não generalizando e generalizando. Sim. Porque tem empresas e empresas. Exatamente. Né? Eu já passei por essa situação, eu senti que tinha uma erva daninha, opa, bora tirar a erva daninha. Né? Porque a gente tem que saber também tirar. Porque um dia meus filhos chegaram e falaram assim, manhã, ou tu resolve, ou tu tá com câncer dentro da loja. Foi esse o nome que ele falou. E é um homem forte. Né? Eu falei, oi? E até então não tinha prestado atenção. Né? Mas às vezes a gente precisa ouvir e sentir, porque nós temos esse sentido. Tá? Então fica essa dica aí que é valiosíssima, que nesses anos todos que você vem trabalhando com vários tipos de pessoas, você consegue
E pra Mensurar. mim, Cris, foi assustador. Eu imagino. Tem Porque a gente olha que todo mundo é bonzinho pra gente, né? Não, e E assim... é tudo natural. Hoje eu vou fazer 45 anos, no auge da minha parte profissional, sabe? Indo tudo bem. Aquela movimentação que eu troquei de empresa, indo pra uma empresa que me ofereceu, até então, na época, uma condição. E aí, de repente, eu me vi odiando uma pessoa. E eu não sou uma pessoa que eu odeio pessoas. Uhum. É por isso que eu tô te falando, né? A gente é muito do bem. Então... Muito do bem. Acho que todo mundo é bonzinho, né? Foi. E aí, quando eu mesmo saindo da empresa, eu saí da empresa e eu senti um ódio no meu coração que eu nunca tinha sentido antes. E foi assustador pra mim. Sentir, sabe, aquela coisa ruim por uma pessoa? Sim. Porque guardou muito tempo. Eu fiquei com aquilo no meu coração, sabe? E como eu te falei, claro que eu me questiono por que eu não tomei uma atitude antes, por que eu não fiz isso, porque aí você fica nesse questionamento. Na cobrança, né? Na cobrança. Mas eu acho que o que mais me assustou de passar uma situação dessa foi o fato de eu sentir tanta raiva de uma pessoa que eu mal conheço. Entendi. Porque eu mal conheço essa pessoa, eu não sei a vida dela particular. Eu tive uma parte ali, fiquei 1 ano profissionalmente com ela, e eu não conheço nada dela. Mas Mas foi senti raiva. suficiente pra te acabar com todas Foi as horrível, emoções. foi horrível. Destruiu suas Hoje- emoções puras, né? Hoje, recentemente, eu sou devota a Nossa Senhora. Eu tive recentemente lá na catedral e eu orei por essa pessoa. Olha aí, que bom. E Isso eu é libertação. desejo do fundo do meu coração que siga muito bem a vida. Mas é difícil chegar até esse ponto. Isso aí é maturidade espiritual, né? Você começa a ter, e aí, com certeza, você já deve ter pedido muito isso pra Deus tirar do seu coração. Muito. Porque isso não faz bem, gente. Não Muito, faz bem. muito. E que bom que você se libertou e, olha, outras portas se abriram. Exatamente. E hoje, quem é a Thalita hoje, depois de ter passado por tudo isso, Thalita? Aí eu tô muito mais forte. Menos inocente. Eu acho que essa é a palavra. Eu tô menos inocente. Nem todo mundo é teu amigo. Demorou pra aprender, né? Demorei. Nem todo mundo quer o teu bem. As pessoas querem ver você bem, não melhores do que ela. Essa frase é muito, muito comum, Isso. mas ela é muito verdadeira. E profunda. Ela é muito verdadeira. Sim. As pessoas vão sempre no oba-oba. Ai, querida, linda, maravilhosa. Mas não é isso. Os bastidores não é tudo isso. Não, né? não é tudo isso. Não é tudo isso. Hoje, Cris, até em rede social eu me contenho mais do que antes. Hoje, a minha rede social, vou dizer 90% eu posto coisas só para trabalho da TV. Hoje eu não posto nem viagens minha a trabalho, que eu tenho bastante coisa legal. Esse mês, Cris, pra você ter uma noção, eu rodei mais de 15 cidades. Olha só. Mais de 15 cidades. Eu entrei, fiquei... E eu não posto mais muito, porque é o que eu tô te falando. Elas querem te ver bem, não melhor do que elas. E elas veem, lá, tá viajando, mas não sabe o perrengue que a gente passa. Que não é fácil ficar nas estradas, Não. viu? Não é Não. fácil. Já dirigi muito nesse Semana Brasil. que vem eu tô em Berlândia, saio daqui, vou de carro, são 6 horas de viagem. E as pessoas falam, tá lá, olha que linda, diva, tá nada. viajando. Viajando, tá a trabalho, meu filho. Tem dia que a gente nem dorme direito. Mas ela fica em hotel, gente. Gente, tem certos hotéis que, pelo amor de Não é Deus. nem isso, Cris, mas eu tô longe dos meus bebês. É justamente. Meus bebês. Mas é seus bebês. Porque, Meu assim, marido. sim. Sabe? Nada É como a bom casa da viajar, gente. mas voltar pra casa... é a melhor coisa que E existe. viajar a trabalho é complicado. Né? Sim, sim. Mas que bom que agora você tem essas oportunidades, né? Essas portas que te abriram. Graças a Deus. Eu sabia que ia acontecer, Cris, mas eu sabia que as coisas iam normalizar, eu ia voltar para o que eu gosto. E até engraçado que eu contratei uma head, sabe esses nomes chiques agora, né? Head. É a Celina, lá do sul de Santa Catarina. E eu a contratei para me ajudar no meu currículo e tal, porque aí você entra no mercado de trabalho ali, Cris, você entra no mundo LinkedIn. Sei, E eu percebi que eu comecei a trabalhar pro LinkedIn. sei. Porque eu entrava de manhã e ficava o dia inteiro ali procurando vaga. E era uma coisa aterrorizante. Foi assustador pra mim. Sim. Assustador. E aí eu vi que meu currículo não tava legal e eu não entendi o que tava acontecendo. Contratei ela. Ela foi maravilhosa. Olha só. Maravilhosa. Me ajudou no currículo, me ajudou no LinkedIn. E ela falava assim pra mim, Thalita, você tem que entender o seguinte. Você tem que abrir, você tem que expandir a sua área.
você é tão criativa, você não pode ficar só no alimento. Eu falava, O que eu faço, né? Aí eu fiz uma entrevista, Cris, foi muito engraçado. Eu fiz uma entrevista, porque era uma empresa de mangueira. Sabe de mangueira? Mangueira mesmo. E era pra gerente nacional, tal, das mangueiras. E, cara, eu cheguei a sonhar com as mangueiras, porque eu pensava, meu Deus, como é que eu vou vender mangueira? Mas quem vende? Você vende. Vende qualquer coisa. Vender do raiz, vende Você tudo. vende. Mas o meu coração, Cris, na confeitaria... Bate mais forte. Bate né? mais forte. E até porque a confeitaria tem muito mais expansão, né? Imagina você só com a mangueira. Imagina, Mangueira de jardim, tubos e conexões. não vejo você. Eu também não. Pra mangueira, não. Meu negócio doce de leite. É outras coisas. E ainda bem que você não foi pra lá, ficou pra cá. E ela batia muito nessa tecla. Ela me arrumava umas vagas que eu falava, gente, mas a Celina tá doida, né? Tá doida. Mas não é, eu até entendo ela. Ela queria que eu abrisse a mente. E essas entrevistas, até para outros ramos, assim, foi me abrindo. Né? Porque você começa a aprender coisas. Sim. Então, assim, até o processo de busca por uma empresa me ensinou. Olha que coisa Entendeu? boa. Me ensinou porque me mostrou outras profissões, me mostrou que eu podia tentar outras coisas também. Maravilha. Né? Mas é claro que quando veio a proposta... Da mangueira foi demais. Quando veio a proposta do meu doce de leite, da Doces Tempos, é claro que eu aceitei na hora, porque é o que eu sei, o que eu bate amo, forte, né? É o que eu amo fazer. Sou que é bom. apaixonada. E eu falo, eu tenho toda uma história na confeitaria, né? Não que eu nunca vou para outra profissão, para outro ramo. Outra área, né? Jamais. Mas enquanto eu puder ficar no que eu amo, que é o doce, eu vou ficar. Porque junta amor, propósito, missão. Exatamente. isso, né? Exatamente. Thalita, vamos imaginar que Deus chegou assim, nesse exato momento, e está de frente para você. E ele vai falar assim, minha filha Thalita, eu vou te dar o poder de você mandar uma mensagem em 30 segundos para 8 bilhões de pessoas. Thalita, olhando para ali, para os 8 bilhões de pessoas, o que você diria para essas 8 bilhões de pessoas? Que pode transformar, que pode ser uma palavra de carinho, de acalento. Por mais que a situação tá difícil, por mais que você esteja passando por uma situação, seja de um assédio moral, de um assédio ali pessoal, de um relacionamento abusivo, do que for, por mais difícil que seja, não perca a fé. Não perca a esperança. Dobra o seu joelho, independente da sua religião. Fale com Deus sempre. Chore tudo o que você quiser e puder chorar. Chore. Eu falo que não existe coisa mais gostosa no mundo do que você estar naquele desespero e chorar, porque você coloca pra fora, porque você já tá falando com Deus de alguma forma. Não perca as esperanças. E outra coisa, do sofá não vai sair nada. Você tem que levantar, dobrar a manga e ir pra rua pra lutar e vencer. E às vezes não é vergonha ter que voltar pra trás para começar de novo. Esse voltar para trás é dar o impulso. Lembra? A gente escuta isso desde criança. O voltar para trás é para pegar impulso, porque aí o seu pulo vai ser muito maior. Então volte para trás se necessário. E nunca perca a fé. Uau. Pegou aí, anotou aí, gente. Essa me deixa assim tão... O que você falou veio da alma, que deixa a gente emocionado quando você fala. E que bom, Thalita, que você não foi. Você voltou de volta. E que você voltou com esse gás, com essa energia, com essa luz. Quando eu falei pra vocês, desde o comecinho desse bate-papo, que Thalita ia dar uma aula pra gente de vida, de carisma. É disso, amigo, que a gente fala nesse podcast. Porque são pessoas como você que faz com que as pessoas que estão em casa assistindo e nós aqui... Eu vou contar uma coisa pro público que vocês não sabem. Eu já tinha gravado esse podcast. Só que eu tinha gravado ele há uns 5 meses atrás, 6 meses atrás. Exatamente. E esse podcast que eu gravei, eles perderam. Simplesmente, puf, sumiu. Apagou-se. Eu sei por que apagou. Por que apagou? Porque Deus não queria que mostrasse aquele podcast. Eu não tava bem. Exatamente. Se você parar pra lembrar, eu tava amargurada. Sim. Eu não estava bem naquele podcast. Não era eu. Eu até gostaria de ver aquele podcast, porque eu não tava bem. Eu tava brava. Eu ainda tava muito amarga, vamos colocar assim. Isso. Eu tava muito amarga. Você tava com as arestas muito apontadas. Sim, eu tava atacando todo mundo.
Tava atacando todo mundo. Até se atacando. Até me atacando, né? Sim. Então eu acho que nada é por acaso. Por isso que eu falei, gente, eu tenho fé. Porque se tivesse assistido aquele podcast meu, as pessoas iam falar, nossa, mas que menina amargurada. Né? Que, nossa, o sorriso dela não é verdadeiro. Porque não é. Então eu falo, tudo tem um propósito. Por isso que eu falo, tá dando tudo errado? Calma, vai dar tudo certo. É difícil o processo você passar pelo deserto, mas sabe que o deserto é um deserto. Exatamente. Ele é movimento de passagem, não de moradia. Movimento de passagem. Movimento de passagem. Movimento de não é passagem. isso? E é por isso, como a Thalita mesmo falou, a gente gravou o podcast, não veio porque Deus tinha algo muito maior. Ele queria me ver assim, ó. Como Diva. sempre, diva. E você hoje tá muito diva. Muito obrigada. Queria me ver amiga. assim, bem. Muito feliz de você estar aqui com a gente. Foi uma honra falar com você e te ver bem melhor, sabe? Com esse sorrisão rasgado. Exatamente. Que é de alma. É um sorriso rasgado de alma. E que bom que essa empresa te catou. Não é? Não é? E que você aí já tá alçando grandes voos. Tá? E você vê, eu entrei agora numa empresa que é só mulherada. Ai, que coisa boa. A diretora é mulher, a gerente nacional é mulher. Tá vendo? Ai, De que mulherada, coisa tudo boa. mulher linda. Então, E ótimo. trabalhar pro mineiro é legal. Quando eu vou pra lá é pão de queijo, café o dia inteiro. Tem nada não. Ó, precisa de motorista? Eu vou, hein? Eu vou. Thalita, meu amor, muito, muito, muito obrigado. Você já é da casa, você sabe que essas portas aqui estão abertas para você. Você quer deixar algum recado? Quero, toda terça-feira, às 20h30, receita de sucesso. Isso. Aonde é esse Receita de Sucesso? TV Canal 4, Marília. Você pode assistir pelo YouTube, você pode assistir pelo Facebook, você pode assistir pela TV também que tá passando. Você pode assistir por onde você quiser. E aí, lembrando, a gente mudou o nome do programa, porque aí eu precisei começar a reestruturar, porque aí eu já não dava mais conta de fazer, de entrevistar, de fazer tudo. Então, hoje eu recebo as pessoas para que elas me contem a receita de sucesso delas. Porque todos nós temos a nossa receita de sucesso. Exatamente. E aí você vai pensando, dentro de hoje, dentro desse nosso conteúdo, qual foi a receita de sucesso que você vai aprimorar para você colocar aí, para você começar a fazer, né? Porque você deu aqui uma receita de sucesso, né? Exatamente. Pra Eu sou gente. uma receita de sucesso. Olha aí, tá vendo? Gratidão a você. Ó, tem um monte de presentinho aqui, ó. E a gente adora presente. Boticário. Eu uso muito Boticário. Eu uso muito Boticário. Boticário. Pops Fantasy, algodão. Olha, é pertinho da minha casa. Esse aqui eu passo lá na frente e eu falo, ai, qualquer dia eu vou entrar. Então, pronto. Agora você tá ganhando aqui, ó. Um presente da Ducris. Você tá ganhando presentinho da Ducris. Preciso passar lá. Vai lá, porque tem muita coisa boa naquela Ducris. Então. Ó, aqui é o lanche Ah, do Gabriel Lanches. do Gabriel. Bota a mão embaixo depois. Tá. Dá uma olhada. Ó, põe a mão aqui. deixa Deixa aqui. aqui, deixa aí que é melhor. Deixa ali. Deixa aqui que é melhor. Esse daí foi especial, feito pra você. Tem abacaxi com mel. Eu ia perguntar isso. Tô vendo abacaxi aqui. Ele tá copiando agora os goianos? Eles são goianos. Eles são goianos? São goianos, então tá são explicado. São goianos, os meninos são goianos. São Ah, muito então gente explicou. do bem, viu? E eu quero agradecer aqui também a Unimaia D, a do Cris Excluse, a revista Mães e Filho, a Mirella Bronze, a Pop Fantasy, a Gabriel Lanche. Olha quanta gente gostosa que tá aqui com a gente, com Coisa boa. parceria, né? Coisa Deixa eu ver se eu boa. esqueci. A Simone Primo, porque também a gente aqui já... A gente também esquece, acho que falei de todos. E os nossos parceiros, meus amigos queridos, o professor Nied Maia, o nosso diretor Marco César, o nosso assistente técnico, o Júlio. E a você que tem acompanhado a gente todos os dias, tem assistido nossos episódios novos, ó, se inscreva, salve, compartilhe, para que essa história, a história aqui da Thalita Gonçalves, ela dissemine muita gente, ela inspire muitas pessoas, porque o que é bom a gente precisa compartilhar. Vamos fazer um brinde, Thalita? Vamos fazer um brinde. Saúde, a nossa vida. Saúde! E olha aqui, ó. Quem assiste o Empoderaí Cris é feliz. Até o próximo episódio.